Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Como de costume no domingo, eu vou falar a respeito das principais marcas batidas e do top 5 do final de semana nas bilheterias. Então, vamos lá! Então, como o próprio título do vídeo já mostra pra vocês, finalmente o filme Top Gun Maverick deixou o top 5, tendo grande oportunidade de voltar para o top 5, e na verdade o filme pode voltar para o top 5 já amanhã, se nos números actuals, né, ou seja, se nos números reais ele conseguir ultrapassar o filme dos Minions, que ficou na 5ª posição, bem próximo do resultado do filme Top Gun, ele pode voltar para a 5ª posição de forma oficial já amanhã, mas hoje, né, nos números que foram reportados, o filme deu sim uma caída e ficou na 6ª posição, saindo do top 5, só que mesmo na 6ª posição, ele ainda teve um resultado sensacional, caindo somente 16% e fazendo mais 7 milhões de dólares. Então no final de semana passado o filme Top Gun Maverick tinha feito 7,7 milhões, hoje ele fez 7 milhões, então eu ainda espero que ele volte à 5ª posição, possivelmente no final de semana que vem, ou como eu disse, se os números forem modificados. E inclusive se a gente pegar, né, os números das bilheterias norte-americanas, o filme subiu no ranking, foi para a 7ª posição. Vocês vão se lembrar no final de semana passado que ele estava na 9ª posição, ele pulou 2 posições e pulou ninguém menos do que Jurassic World e Titanic, né? Então o filme conseguiu um resultado muito bom mais uma vez, né, mesmo que, como eu disse, ele tenha saído do top 5. Ele tem hoje 662 milhões de dólares nos Estados Unidos e chega a 1,352 bilhão, né, ao redor do mundo todo. Eu falei já faz algum tempo que a posição de número 12 era eu já falei faz algum tempo que a posição de número 12 era a posição que eu acreditava que esse filme ia chegar no final da sua corrida, e não falta tanto assim pro filme Top Gun Maverick ultrapassar Vingadores: A Era de Ultron, que fez 1,395. É possível, não é tão provável a essa altura, considerando que o filme não tá adicionando tanto dinheiro assim, mais final de semana após final de semana, mas de qualquer forma é bem possível que ele consiga ultrapassar a Era de Ultron. Eu não sei se ele conseguiria tomar a posição de número 11, que é o filme Frozen 2, com 1,445 bilhão. Então o filme teria que fazer mais praticamente 100 milhões para conseguir a 11ª posição e mais quase 170 milhões para entrar oficialmente no top 10, ultrapassando Velozes e Furiosos 7. Eu não acho que isso seja possível sem um grande relançamento, sem um grande empurrão de marketing da empresa, que pode ser que eles façam num futuro próximo, mas eu diria que nessa primeira corrida não é possível que ele atinja esses dois filmes. Mas o filme tem todos os méritos possíveis, o filme está sendo aclamadíssimo, tanto pela crítica quanto pelo público. É um filme que está dominando o ano de 2022, sendo que absolutamente ninguém apostaria, né, no ano passado, se você desse uma lista dos filmes que seriam lançados em 2022, ninguém apostaria que esse filme seguiria no topo da lista e que entraria, né, entre os maiores filmes da história do cinema. Então o filme tem todos os méritos por atingir essa marca incrível. E agora, como eu falei, o Tom Cruise saiu do top 5, entrou o Brad Pitt com o filme Bullet Train, né, que é um filme da Sony. O filme ocupou a 1ª posição, não teve uma abertura tão satisfatória assim. Mesmo ficando na 1ª posição, o filme abriu com 30 milhões de dólares, que não é uma bilheteria tão satisfatória assim. É um filme da Sony, focado bastante no público asiático, né? Então eu acho que é um filme que vai ter um resultado positivo, né, no Japão, na China. Eu não sei ainda a respeito do lançamento. Na China tá realmente um mistério, né? Todo filme que é lançado não dá pra gente saber se vai chegar na China ou não. E normalmente os números detalhados, né, do mercado internacional levam alguns dias pra sair. Então a gente ainda não tem muitos dados, né, a respeito de quanto esse filme fez em cada um dos países que foi lançado. E o filme, dirigido pelo David Leitch, né, que custou na casa dos 90 milhões de... custou na casa dos 90 milhões de dólares, estreou bem aquém das expectativas se a gente levar em conta o orçamento, né? Quem acompanha aqui o canal sabe muito bem que para você ter um orçamento de 90 milhões de dólares, você precisaria ter feito mais ou menos isso na sua abertura, ou pelo menos metade disso, né, pelo menos uns 45, 50 milhões, se o filme for ter pernas mais longas, que não parece ser o caso desse filme, que teve uma receptividade negativa dos críticos, tá na casa dos 50% no Rotten Tomatoes, e relativamente positiva do público. Não é uma nota de público sensacional, eu acho que o filme tá hoje com 78%,
Lembrando que o público, ele é um pouquinho mais macio, né, com os filmes de ação, então o filme tendo uma nota 78 não é algo tão surpreendente. E mesmo no Japão, né, que é o mercado, como eu disse, um dos mercados que esse público, que o filme é bem focado, né, no público japonês, o filme vai chegar somente em setembro, então ainda não dá pra gente saber, né, se o filme vai fazer muito dinheiro por lá ou não. Por enquanto o resultado tá sendo bem frio, né, eu diria que ruim a essa altura, né, considerando o orçamento. O filme teria que fazer pelo menos uns 250 milhões de dólares para se tornar lucrativo para a Sony, então uma abertura de 30 milhões é bem aquém do esperado. Internacionalmente, né, nos mercados onde esse filme já estreou, incluindo o Brasil, o filme fez 32,4 milhões de dólares para um total de 62,4. É um ponto positivo, né, que esse filme teve uma estreia melhor internacionalmente do que no Brasil, mesmo tendo outros países ainda para estrear, mas não tão positivo assim, considerando que as aberturas foram bastante semelhantes. E como vocês sabem muito bem, eu gosto bastante de analisar o segundo final de semana de um filme, então eu pretendo trazer mais algumas informações que eu vou abordar assim que eu souber quanto o filme fez no seu segundo final de semana, ou seja, quanto o filme teve de queda pela primeira vez. E aí no segundo final de semana a gente entra na Liga dos Super Pets, né, da DC, que fez mais 11,2 milhões de dólares, caindo 51%, que não é uma queda acentuada, mas vale a gente lembrar que o filme teve uma estreia bem ruim, né, considerando o seu orçamento. Então o filme não teve uma performance tão boa assim no segundo final de semana. Ele teve uma queda boa para um blockbuster, mas ruim para uma animação para família. Então a gente vê que o público talvez não seja um público de filme animado, seja um público de filme da DC, né, que tá conferindo esse filme. E o filme chega a somente 45 milhões de dólares, né, no total em território americano, depois de 2 finais de semana. Então esse filme não deve chegar na casa dos 100 milhões, nem de longe em território americano. E internacionalmente o filme tá tendo um apelo inclusive menor. O filme teve 38 milhões somente contra 45 nos Estados Unidos, para um total de 83 milhões de dólares. Então eu acredito que esse filme vai acabar sendo uma grande decepção, né, para Warner, porque dificilmente ele vai conseguir se pagar. E na terceira posição ficou o filme Nope. O filme Nope ainda não teve uma estreia, né, em outros países, a não ser os Estados Unidos, e ele teve mais uma queda relativamente boa, mas não uma queda boa para os filmes do Jordan Peele, né, que costumavam ter pernas muito grandes, pelo menos até o lançamento desse filme. O filme fez mais 8,5 milhões de dólares, que não é um resultado péssimo para um filme no seu terceiro final de semana, mas o filme chega a somente 97 milhões de dólares, e o filme teve sua estreia em pouquíssimos territórios a essa altura, o que ajuda a explicar o filme ter praticamente uma bilheteria internacional inexistente. O filme vai estrear entre os dias 10, 11 e 12 em muitos países europeus, vai estrear aqui no Brasil, pelo que eu vi, dia 18 de agosto. Em vários outros países da América Latina no dia 25 de agosto, então a gente ainda tá vendo o lançamento internacional desse filme. Eu não entendo por que a Universal faz isso com os filmes do Jordan Peele, lançam primeiro lá nos Estados Unidos, eu não sei se para criar um hype, mas isso facilita muito, né, a pirataria, então não sei se é uma ideia boa você não fazer o lançamento mundial de um grande filme que você tá na expectativa de lançar. Então, obviamente, eu preciso saber um pouquinho mais de informações, né, para trazer, né, para saber se esse filme vai ser um sucesso ou não no final. Aí na quarta posição ficou o filme Thor, Amor e Trovão, que fez mais 7,6 milhões de dólares já no seu quinto final de semana, que não é um resultado tão bom assim. Eu tô mostrando semana após semana, né, o comparativo com os outros filmes do Thor. Eu vou colocar ele aqui na tela para vocês darem uma olhada. O filme ainda tá longe do Thor Ragnarok. O filme, eu acredito que não vai chegar mais a Thor Ragnarok a essa altura. O filme não teve uma estreia chinesa, obviamente isso tem que ser levado em consideração, não teve estreia em outros países também, mas não dá pra gente ignorar que é extremamente raro na Marvel, né, que isso aconteça. Na verdade, nunca aconteceu com um filme solo. Só que o Thor 4 é o primeiro filme, né, a fechar uma quadrilogia, então talvez a Marvel perceba, né, que não é interessante fazer uma quadrilogia, talvez o público já não queira mais assistir tanto conteúdo assim daquele personagem. Eu achei até estranho eles fazerem uma quadrilogia do Thor, sendo que eles não fizeram do Capitão América, sendo que eles não fizeram do Homem de Ferro, eles não fizeram de nenhum outro personagem até hoje, e eles nem têm uma quadrilogia anunciada, porque o Guardiões da Galáxia 3 vai ser o final. A gente ainda não tem Doutor Estranho 3, talvez a próxima quadrilogia vá ser do Homem-Aranha, só que o Homem-Aranha é um personagem diferente. Eu acho que, considerando que ele já teve outros heróis interpretando, eu acho que o público já tá mais calejado, né, vendo muitos filmes do Homem-Aranha chegando. E no total, o filme tá com 698 milhões, como eu disse. Eu fiz uma tabela aqui, né, não uma tabela, eu fiz um gráfico para mostrar para vocês
todos os filmes que fizeram bilheterias acima do filme do Thor, Amor e Trovão. Eu acho que todos esses vão continuar acima do Thor, Amor e Trovão, mesmo depois que o filme chegar ao fim da sua corrida. Então a gente vê que o filme não tá nem nos 50% melhores filmes lançados, ele só foi melhor do que 11 filmes lançados até hoje, que é um resultado realmente surpreendente, considerando que esse filme, e ele ainda tá melhor do que filmes que foram lançados aí no meio da pandemia, tá melhor do que o Shang-Chi, do que os Eternos, né? Então, é um resultado realmente muito ruim pro quarto filme de um personagem, ainda mais considerando o que eles devem estar pagando pro Chris Hemsworth a essa altura. E aí, fechando o top 5, mais uma vez, eu acho que o Box Office Mojo errou. Eu já vi algumas pessoas compartilhando o top 5 errado, pelo menos na minha opinião, né? Porque na semana passada, os Minions estavam com uma bilheteria mais ou menos no mesmo nível, né? Que do Thor, Amor e Trovão, e hoje eles postaram que os Minions estavam, tipo, com 950 milhões de dólares. Eu achei meio suspeito, procurei em outros sites, né, fiz uma cruzada de informações, e não parece que o filme tá com esse resultado, parece que o filme tá na casa dos 758, ele ainda não teve uma estreia chinesa, pelo menos onde eu consegui encontrar. Então não sei, pode ser que o número esteja correto, mas não foi o número que eu encontrei em todas as fontes, então na semana que vem eu respondo, né, se esse número estava correto ou não, porque no domingo, né, que as informações saem, é difícil realmente saber se a informação está correta ou não, por isso a gente tem que usar, né, alguns outros critérios mais subjetivos para ter uma noção um pouquinho maior. E o filme fez mais 7 milhões de dólares, né, no seu sexto final de semana, que é um sexto final de semana muito bom. O filme teve uma queda de somente 35%, que é mais uma queda muito positiva para esse filme. Como eu falei, né, a respeito do filme da DC, né, lá do Super Pets, essa é uma queda de um filme de família, ao contrário de uma queda de um filme blockbuster, né? Foi uma queda relativamente baixa, porque o filme do Super Pets, mesmo com uma abertura ruim, teve uma queda acima dos 50%. E no acumulado do ano, a gente tem o top 5 ficando basicamente o mesmo, mudando bem pouco, né? Nem os números mudaram muito, porque Top Gun não teve um aumento tão grande, né, quanto vinha tendo. O filme fez 662 milhões de dólares, depois Doutor Estranho 2 com 411 milhões, Jurassic World Domínio com 371 milhões, o Batman com 369 milhões e Minions 2, A Origem de Gru, com 334. E no mercado internacional a gente tem uma mudança muito importante. O filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura deixou a segunda posição. Então hoje a gente tem Top Gun Maverick com 1.352, Jurassic World Domínio com 960 milhões, Doutor Estranho 2 com 954 milhões, o Batman com 768 e Minions 2, A Origem de Gru, com 757 milhões. Então, pessoal, como sempre, eu gostaria de saber de vocês qual é o número mais surpreendente que eu abordei aqui para vocês hoje. E, como sempre, digam nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.